Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de trazer de volta o Robson Francisco. Ele que é técnico em segurança do trabalho e vai conversar com a gente sobre um tema, como ele mesmo disse antes do início das nossas gravações, complexo e controverso. Isso mesmo. A gente vai falar sobre CAT e Covid-19. Seja muito bem-vindo de volta, Robson. É sempre um grande prazer recebê-lo no programa Trabalhador em Foco. Boa tarde. Prazer é meu, para poder, de alguma maneira, estar contribuindo, né? Trazendo informação nesse momento de tantas desinformações e fake news. Então, é importante falar um pouco, né, da nossa legislação, falar um pouco de segurança do trabalho e de prevenção, que é a nossa área, por sermos prevencionistas. Maravilha. Vamos começar pelo básico. Para quem nunca assistiu nenhum dos nossos bate-papos, a gente já falou mais de uma vez aqui no programa Trabalhador em Foco sobre uma coisa que chama CAT, uma sigla. E eu queria que você me explicasse, e para o nosso telespectador, o que significa a sigla e, de fato, o que é o CAT? CAT ele é um documento previdenciário que, como a sigla, é Comunicação de Acidentes de Trabalho. A CAT ela começa quando o trabalhador, né? Primeiro ponto importante é nós falarmos o conceito, o que é acidente de trabalho. Certo. A Lei 8.213, de 1991, ela vai definir o que é acidente de trabalho. Ele diz que é o acidente de trabalho ocorrido pelo trabalhador, né? Durante o acidente é ocorrido a serviço da empresa, ou chamado também, o que nós chamamos de acidente de trajeto, como eu expliquei da outra vez, né? Que é aquele trajeto, o percurso, né? Casa-trabalho, trabalho-casa, aquele trajeto direto. Na padaria, acabou-se o percurso, não é verdade? Isso, é chamado trajeto direto, né? Independente do horário, porque também existe, as pessoas perguntam, mas quanto tempo antes ou depois? Né? Porque, um exemplo, o trabalhador hoje, vamos falar da nossa cidade, ele trabalha no centro de Petrópolis, mas ele reside na Posse. Então, ele pode demorar apenas 1h20, como ele pode passar de 2 horas, dependendo do trânsito. Então, a legislação ela não fala do acidente de trajeto, do tempo do percurso, mas ela vai dizer do trajeto direto. Então, a partir do momento que o trabalhador ele não desviou esse trajeto, ele não parou na padaria, no supermercado, para fazer uma atividade física na academia, mas ele foi direto, é considerado também acidente de trabalho. Também equipara-se acidente de trabalho às doenças ocupacionais e à doença do trabalho. Ok, maravilha, entendemos. Agora, existem alguns tipos diferentes de CAT, não é isso? Sim. Ou ele é um comunicado único? A CAT, né, a comunicação do acidente de trabalho, ela é chamada, primeiro, a CAT inicial, né, aquela que o empregador ele emite logo após, né, que você tem o tempo legal, prazo legal, que é o próximo dia útil para abertura desta CAT, que é a CAT inicial logo após você ter o acidente, ou ocorreu o acidente de trabalho, o trabalhador faz a abertura dessa CAT, chamada CAT inicial. Existe a reabertura, é quando existe o agravamento da lesão, né? Você pode fazer a CAT inicial, vamos dizer que o trabalhador ele fica afastado por um período, retorna para a atividade, mas ao retornar ele pode ter um agravamento da lesão. Então, chamada reabertura, porque não foi um novo acidente, uma nova ocorrência, mas é em decorrência daquele primeiro acidente. E o terceiro caso é a CAT de óbito, né? Que às vezes você tem uma CAT inicial, mas pode ocorrer que, em decorrência daquele acidente, o colaborador ele veio a óbito, a empresa vai emitir a CAT de óbito. Esses são os 3 critérios para a CAT. Perfeito. Qual a importância no que diz respeito? E aí, assim, a inicial a gente já entendeu que é esse comunicado imediato. Falamos várias vezes sobre isso aqui no programa Trabalhador em Foco. Agora, pelo menos eu nunca tinha me atentado e a gente nunca discutiu aqui
nesse espaço que é o Trabalhador em Foco, da importância da reabertura e da CAT de óbito. Queria que você falasse um pouquinho na sua avaliação, enquanto técnico em segurança do trabalho, da importância desses dois tipos, no que diz respeito às suas estatísticas e à percepção sobre o acidente do trabalho propriamente dito. A reabertura da CAT, ela vai constar os mesmos dados da CAT inicial, com exceção à data do afastamento. A data do afastamento ela vai ser diferente, mas ele vai constar os mesmos dados da CAT inicial, e com exceção à data do afastamento, que seria o último dia trabalhado. A reabertura da CAT o colaborador ele passou por um período de afastamento, ele estaria apto para retornar à sua atividade, mas em decorrente daquele acidente, por alguma sequela, alguma outra coisa, ele precisa afastar-se novamente, né? Então, você faz uma reabertura dessa CAT. Esse é o ponto. Certo. A CAT, no caso do óbito, vamos dar um exemplo de um acidente de trajeto. Em decorrência de um acidente de trajeto, comum, né? Um exemplo com um motociclista, ele sofre esse acidente de trajeto, ele é levado, né, para atendimento médico, ele fica internado por um período, mas em decorrência daquele acidente, ele acaba vindo a óbito. Então, você teria a CAT inicial, né, em decorrência desse acidente de trajeto, e como gerou um óbito em decorrência daquele acidente, você teria uma CAT comunicando o óbito, no caso de um acidente de trajeto. Perfeito. Eu vou fazer um parênteses nesse nosso bate-papo a respeito da CAT de óbito. E se eu estiver errada, Robson, eu peço que você me corrija. Há mais ou menos uns 30 dias, não passa disso, saiu uma pesquisa nacional dizendo que o mesmo período, ou seja, o primeiro trimestre de 2020, comparado com 2019, o aumento de mortes em trabalhadores frentistas, caixa de supermercado e rodoviários aumentou mais ou menos 60%. E a pesquisa dizia que esses são trabalhadores que não pararam no período da pandemia, ou seja, por conta do Covid. E aí, eu li a pesquisa inteira e fiquei pensando, como é que eles sabem esses dados? Que morreu mais trabalhador rodoviário no Brasil, 60%, que morreu mais caixa de supermercado. E agora, conversando com você, provavelmente a estatística saiu por meio da CAT. É isso? Você acha que eu estou correta com a minha avaliação? Primeiro ponto, assim, a gente verificar a fonte dessa pesquisa, mas sim, porque um dos dados da CAT, né, quando você pega ali, você pega a atividade econômica, né, desse trabalhador, a atividade econômica, o PNAE, e também o Código, a Classificação Nacional de Ocupação, que é o CBO. Então, esses itens, eles irão constar em uma CAT, tanto o CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, quanto o CNAE, que é a atividade econômica. Interessante, né, você está falando dessa pesquisa, até vou dar uma olhada, porque o INSS ele demora um pouco para divulgar esses números, né? Provavelmente, o que nós teremos esse ano ainda é o de 2019, não de 2020. Mas é interessante essa pesquisa, essa estatística, sim, mas teria como fazer esse levantamento tendo os dados da CAT. Isso é muito importante porque a gente consegue entender um pouco, né? O número foi divulgado pela Lagon Data, que é uma empresa de pesquisas falando sobre a questão do aumento dos casos, dos óbitos nessas categorias. E eu me recordo muito bem, porque além de produzir o programa e apresentar o programa Trabalhador em Foco, eu respondo pela assessoria de imprensa do Sindicato dos Rodoviários em Petrópolis. E enquanto Sindicato dos Rodoviários, quando a gente teve acesso
ao número a pesquisa propriamente dita, a gente oficializou a Prefeitura Municipal de Petrópolis solicitando que os rodoviários fossem incluídos como prioridade na questão da vacinação diante da questão das mortes. E aí a gente conseguiu, então, na verdade, se apropriar de um dado estatístico estabelecido por conta da comunicação de acidente de trabalho, e aí a gente está já entrando na questão do nosso Covid-19, e a gente conseguiu, enquanto sindicato, pedir uma ação assertiva da Prefeitura Municipal para os nossos trabalhadores. Mas, continuando ainda falando um pouquinho sobre a CAT, eu queria que você me explicasse quais são os tipos de empregadores no momento do cadastro e qual a diferença deles. Eu estava dando uma olhada no comunicado propriamente dito e vi que tem CNPJ, SEI, CPF, PIS e PASEP. E aí fiquei pensando, se eu, microempreendedora individual, dentro da minha atividade, sozinha, com a minha empresa, eu devo fazer um comunicado ou não? Nós temos o mais comum, o CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Nós temos o CAE, que é também chamado CAETEF, né, que é o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. Né? E dentro da abertura da CAT, você vai indicar o tipo de empregador, porque também ela vai aplicar, dependendo, em alguns casos, também para o servidor público. Né? Então, você vai, dependendo dos casos, você vai se identificar. Se ele a legislação, quando fala, né, da comunicação do acidente de trabalho, legislação trabalhista, ela também protege o trabalhador rural e o empregado doméstico. Né? Nós temos umas reformas também do empregado doméstico. Então, no caso do meu empregador, né, ele é CPF, pessoa física, mas ele também pode emitir essa CAT, porque ele também é um empregador e ele tem. Hoje nós temos o e-social, né, com essas instâncias, hoje, através do e-social, ele também, mesmo o MEI, mesmo o que também não é MEI, empregador doméstico, ele pode emitir a CAT, sim, fazer essa comunicação do acidente de trabalho. Perfeito. Dando continuidade, Robson, que outras informações fazem parte desse cadastro na hora de preencher? Quem é que deve preencher de fato e de verdade a CAT? A recomendação é que a CAT ela seja preenchida pelo empregador, né? Recomendação. Mas também ela vai dizer que ela pode ser preenchida pelo médico que está atendendo, né, esse colaborador ou a pessoa. Ela pode ser preenchida pelo sindicato da categoria e ela pode ser preenchida até mesmo pela pessoa física. Né? Se ela reconhece que sofreu um acidente, ele também, a legislação também diz que você pode preencher, sendo que nós temos dados necessários para a abertura deste documento e, às vezes, o ideal sempre é que seja emitido pelo empregador. Maravilha. E agora, vamos lá, a grande pergunta do dia desse nosso bate-papo. E com relação à Covid? Faz comunicado? Não faz comunicado? Faz o quê? Explica para a gente. Vamos lá. Foi como você usou como o gancho para iniciarmos a conversa. Como eu disse no início, é polêmico e controverso. Né? Por quê? Porque nós tivemos, em março de 2020, no início da pandemia, a medida provisória 927. E ela utilizou como base a Lei 8.213, de 91, que ela já dizia que não se equipara a doença ocupacional, doença do trabalho, então, dessa forma, não se equiparia acidente de trabalho à doença endêmica. Né? E como tratou-se o Covid-19, o SARS-CoV, como sendo uma pandemia, né, a medida provisória dizia que era apenas com nexo causal. Em maio de 2020, o STF pegou a medida provisória e ele não disse que é acidente, mas também ele disse que não é acidente, ele disse pode ser. Pode ser. E aí pode fica difícil de entender. Por isso é complicado. Então, o STF pega, em maio de 2020, a medida provisória, não concordando integralmente com a medida provisória, ele disse, opa, eu não posso dizer que não é, mas ele diz pode
ser considerado acidente de trabalho. Então, esse ponto, né, como é acidente, é considerado ou não é considerado, o Ministério da Economia, em dezembro de 2020, ele lança uma nota técnica, né, explicando também se era ou não. Aí, o que nessa nota técnica ela vai dizer? A nota técnica vai dizer que depende do nexo causal, né, da comprovação Que do é nexo causal. causal, Robson? Explica para mim. Vamos tentar explicar um pouco, né? A comprovação, vamos lá. O acidente de trabalho ele é de fácil comprovação, né? O trabalhador ele está exercendo a sua atividade, sofre uma lesão em decorrência da sua atividade, é fácil nós caracterizarmos como acidente de trabalho. Ok. A doença profissional e a doença do trabalho, que parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Existe a doença profissional e existe a doença do trabalho. A doença profissional, o que diz o artigo 20 da Lei 8.213, que é a doença desencadeada de acordo com aquela atividade. Um exemplo, um soldador, ele vem a ter catarata. O nexo causal é de acordo com a sua profissão. Alguém que trabalha em um lugar que tenha muito ruído, mesmo com equipamento, passa a ter um problema de audição. Isso. Essa é a doença do trabalho, porque é o ambiente e não a profissão. Olha, é o ambiente. A doença do trabalho. Entendendo um pouquinho a diferença, uma é inerente à atividade, a outra é inerente ao posto de trabalho. Perfeito. Acho que eu consegui entender, acho que o meu telespectador também, é uma questão complexa. Contudo, a gente consegue entender que aquilo foi provocado por conta da atividade. Ou seja, Isso. por conta propriamente da atividade ou por conta do ambiente que você vive. Na prática, eu sou jornalista e, por ser jornalista, trabalho com assessoria de imprensa e produção de conteúdo, eu fico muito sentada. Eu tenho problema de coluna. Tem a ver com a profissão. Pela atividade, um trabalho administrativo, né? Se você não tiver as recomendações de ergonomia, né? A cadeira, teu ajuste. A cadeira está correta, o braço está correto, a altura, o ombro, está tudo certo aqui para trabalhar. Mas mesmo assim, com todo o ambiente assertivo ergonomicamente, e eu já falei isso aqui no programa Trabalhador em Foco, uma fisioterapeuta, eu fiz uma avaliação falando, eu sou uma privilegiada no que diz respeito ao trabalho home office, porque o meu computador fica no ângulo do meu olho, o meu teclado fica o braço a 90 graus, meu pezinho fica plantado no chão, em 90, é tudo lindo, eu não tenho direito de reclamar, de trabalhar, mas mesmo assim, a minha posição para trabalhar, pela minha carga horária de trabalho, no que eu faço, não sei o quê, meu corpo se sente incomodado e aí dói a coluna. Então, nesse caso, é por conta da profissão propriamente dita, não por conta do ambiente. Sim, sim. Você teria aí, só uma dica, né? O suporte de apoio para os pés também, ele é interessante na parte de ergonomia. E se você faz o trabalho restritamente administrativo, aqueles 50 minutos, 10 minutos de pausa para um alongamento também você atenderia, né? Atendendo a NR17. Voltando então, a nexo causal tem a ver com isso, com a causa, o motivo de você ter ficado doente. Sim, sim. Então, o que foi, né, o que causa, né, essa parte polêmica e controversa? Porque vamos falar para os trabalhadores voltados para a área da saúde, né? Hoje, o que o empregador, né, os hospitais hoje eles têm equipes exclusivas para atendimento de Covid e as demais, até porque é uma medida de possíveis medidas de controle, né? Quando nós falamos das barreiras, das medidas de controle, então uma das medidas de controle é você diminuir o menor número possível de trabalhadores expostos àquele risco. Então, para a área hospitalar,
laboratórios. O que é feito hoje é você ter trabalhadores nessa chamada linha de frente, o trabalhador de linha de frente, falando do nexo causal. O trabalhador de linha de frente, ele trabalha exclusivamente, o plantão dele todo voltado para a Covid, é muito mais fácil o nexo causal, de você dizer que se ele vem a adoecer, que foi relativo ao seu trabalho, porque é mais fácil de você comprovar o nexo causal. Hoje é muito importante, quando você está perguntando, abre CAT, não abre CAT, eu vou dizer, depende. Depende por quê? Depende do nexo causal. Aí ele vai além, porque ele vai entrar com o apoio de um profissional de medicina, da área da saúde. Hoje, o mais importante para o trabalhador, para o empregador, para a sociedade em geral, o mais importante, prevenção. O nosso foco, o mais importante nesse momento, prevenção. Perfeito. E aí, no que diz respeito à segurança do trabalho, ou seja, aquele trabalhador que não tem a mesma, eu não sei nem se é vantagem, não sei nem qual palavra utilizar, mas, por exemplo, que não tem a possibilidade, como eu, de trabalhar em sistema de home office durante esse momento que a gente está vivendo, que já não é um momento, é um tempão de pandemia e que a gente não consegue nem precisar quando isso vai acabar. E aí, voltando, para a questão, se esse trabalhador não tem como trabalhar de casa e ele tem que ir para o seu posto de trabalho, quais são as principais medidas de segurança hoje para a gente evitar a discussão se vai ter que emitir a CAT ou não por conta do Covid-19, entendendo que a gente vai evitar o contágio? Então, é importante nós falarmos dos dois lados, com o empregador e com o empregado. Então, nós estamos nesse momento até entendemos a importância de todas as atividades, entendendo a importância de todas as atividades, aquela briga da atividade econômica. Então, o primeiro ponto é criar um plano de contingência. Aí vai dizer assim, mas é algo difícil, complexo? Não. O que é criar um plano de contingência? Evidenciar aquilo que você faz para prevenir a disseminação do vírus no seu ambiente de trabalho. Porque, às vezes, o empregador, ou até empregado, não, eu recebo a máscara, tá, eu recebo, mas ele utiliza aquele... eu tenho o álcool em gel disponível, onde ele fica, está sinalizado, está de fácil acesso, é trocado de tempos em tempos, às vezes chega ambiente que tem o vidro de álcool em gel, você vai utilizar, está vazio. Então, nós temos que ter esse cuidado, falando como prevencionista, de criarmos um plano de contingência, não é criar um documento que vai ficar na gaveta, se aparecer alguma auditoria, você apresentar, eu tenho aqui. Não, é realmente fazer prevenção, realmente realizarmos a prevenção. Você utilizou o exemplo dos rodoviários, então vamos utilizar como exemplo as higienizações dos ônibus, como estava sendo feito no início da pandemia, voltar a fazer de tempo em tempo, ou a cada viagem parar e higienizar o transporte público, tanto para a população quanto para os trabalhadores rodoviários. Claro. Maravilha. Robson, eu queria te agradecer mais uma vez por disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente, para dividir conhecimento, para que a gente, mais uma vez, fale para o nosso telespectador, para o trabalhador, que ele precisa se cuidar todos os dias, não é? Se tem vidro de álcool, tem que ter álcool, ele tem que estar perto e ele tem que estar sinalizado. Se tem máscara, tem que utilizar. Se está de máscara, tem que trocar quando ela fica úmida, tem que trocar de tempos em tempos. Em todas essas questões que a gente não pode esmorecer. A gente não pode se acostumar com os cuidados da pandemia, não é isso? Elas têm que ser observadas o tempo todo, com muito rigor. Sim, sim. Se faz o controle de temperatura, nós temos que respeitar esse ambiente. Se ele está fazendo o controle da entrada de temperatura, seja na entrada da nossa cidade, no estabelecimento comercial, temos esse cuidado, porque às vezes acontece do assintomático. Ele sabe que contraiu, mas é um assintomático e vai tentar fazer suas atividades normalmente. Então, esse momento é um momento de prevenção, de
não de dividirmos, mas de unirmos força com os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, segurança do trabalho, né? Nós nos unirmos como um trabalho prevencionista. Maravilha, Robson, muitíssimo agradecida. É sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço mais uma vez por estar participando do programa e, de alguma maneira, tentando contribuir um pouco, né, para que conseguimos preservar a vida. Nosso trabalho, acima de tudo, é preservação da saúde, né, não só evitando acidentes, mas a preservação da saúde e promovendo a vida. Maravilha. Obrigada, Robson, foi um prazer. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse programa em que você entendeu mais um pouquinho o que é a CAT, qual é a importância e, além disso, que a gente precisa manter vigilância todos os dias com relação ao Covid. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.